Olá, no vídeo de hoje vamos falar sobre a verdade de 1964 e o problema atual do Brasil. A história revela que a política socialista, da esquerda e do comunismo liderada pelo Partido dos Trabalhadores e suas vertentes aqui no Brasil, não é saudável para nenhuma sociedade de homens livres e honestos. Uma breve história, onde rejeitar a esquerda é a forma mais sabia que temos a fazer, pois aqui vamos falar em poucas palavras que tal política não respeita a sociedade. Na verdade, o socialismo quer gerar o comunismo e para isso é preciso estabelecer o marxismo cultural e o gramscismo que teima em destruir a religião judaica cristã, o direito romano e a filosofia grega, por todos os meios possíveis. Infelizmente, tal vírus contaminou muitos homens e mulheres com uma falsa ideologia de paz e prosperidade. Mas isso é só o começo do verdadeiro caos social, religioso e político. Com este vídeo queremos fazer um alerta sobre as terríveis loucuras que já estão acontecendo durante o nosso sono e que durante o dia tal ideologia se apresenta como um Papai Noel. É claro que eles não vão se apresentar como monstros, pois isso não seria tão aceito. Logo estamos no jogo de sombras. Gostaria de sua atenção. Se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe a verdade e deixe sua opinião. Meus amigos, política e religião são coisas sagradas. E de uma forma misteriosa elas devem ser diretrizes para o homem em sociedade exercer sua função. Mas nos últimos 30 ou 50 anos estamos vendo um tipo de inimigo que está crescendo rapidamente e se fortalecendo com a inversão de valores, o divórcio e a apologia à ideologia dos LGBT, e todas as abominações sexuais estão sendo legalizadas, apoiadas e financiadas. Além disso, o nome de Deus está sendo blasfemado. Quero mostrar para vocês o plano de governo de Bolsonaro, onde ele sabiamente escreveu o seguinte: nos últimos 30 anos o marxismo cultural e suas derivações como o gramscismo se uniu às oligarquias corruptas para minar os valores da nação e da família brasileira. Amigos, o comunismo não está morto. Ele apenas como um zumbi anda pelos países infectando as pessoas com suas falsas ideologias. Mas aqui vamos refutar esta insanidade política. O tema é muito complexo, mas vamos ser breves e objetivos. Para entender um pouco sobre estes conflitos, quero junto com você voltar ao ano de 1964, onde todos os seguidores da esquerda evitam falar. Mas é a partir de lá que a verdade começa a ganhar força. Mas lembre que a esquerda mentiu para você mais de 1000 vezes, para que a mentira fosse verdade. Quero aproveitar e dizer para vocês ler o livro O Elo Perdido de 1964, e o livro O Golpe de 1964, o que os livros de história não contaram. Vamos começar. Guerrilhas, atentados, sequestros, bombas. Isso era sinal de que o comunismo estava respirando, pois era a tentativa de fazer o comunismo aceitável no Brasil. Em 31 de março para 1º de abril, uma ação militar bloqueia as ruas e pôs a liderança esquerdista para correr e instaura-se o regime militar. Se alguém acha que este regime foi ruim, o pior seria se o comunismo estivesse em vigor naquela ocasião. Um exemplo disso é Carlos Marighella, um assumido terrorista sanguinário e latrocida. Foi ele quem fundou a Aliança Libertadora Nacional, que era um dos grupos mais cruéis da guerrilha marxista brasileira que esteve em ação durante o regime militar de 1964 até 1985. Esta Aliança Libertadora Nacional foi responsável por assaltos, sequestros, atentados à bomba e diversos assassinatos. E também teve um homem chamado Carlos Lamarca, um terrorista comunista, era chefe de 7 terroristas. Era o comunismo que queria um golpe. Infelizmente muitos professores foram cegados pelo marxismo e não falam a verdade para vocês. O que de fato aconteceu foi que os militares tiveram que fazer uma reação contra um golpe iminente dos comunistas socialistas. Eles queriam fazer a ditadura do proletariado no Brasil. Conhecendo estes fatos, nenhum político da esquerda deve ser eleito. Os comunistas só falam mentiras dizendo que houve repressão e perseguição, mas isso não procede. Os que eram perseguidos e presos estavam roubando bancos, praticando atos de terrorismo, como por exemplo a ex-presidente Dilma Rousseff.
E foi durante 12 anos que a esquerda começou a enfraquecer as forças armadas, desconstruindo as imagens da polícia e adorando bandidos como deuses. Isso foi um plano do gramscismo que domina os meios ideológicos de ver, sentir, observar e analisar as verdades da realidade, por meio da desconstrução. Ou seja, a esquerda socialistas, comunista investiu na revolução cultural. Eles inverteram a realidade para enganar os simples e leigos, que não se preocupam com os fatos. Para refletir sobre o que estamos falando, busco na frase do Padre James Thornton, que afirmou que nem é preciso controlar toda a informação, se for possível obter o controle das mentes que assimilam essa informação. Perante tais condições, a oposição séria desaparece, uma vez que os homens, já não capazes de entender os argumentos dos opositores do marxismo. O interessante é que o historiador brasileiro, mestre em Sociologia, pela Universidade de São Paulo e doutor em História Social, afirma que nenhum grupo de luta armada defendeu a democracia, contradizendo o que a esquerda diz sobre seus atos. No passado em que eles usaram armas contra os militares, nenhum político da esquerda quer a democracia. Eles querem o seguinte: destruir a família tradicional, destruir a religião cristã, destruir a ética e a lógica, desarmar o povo, promover a homossexualidade, lesbianismo, pedofilia, necrofilia, zoofilia, bestialidade, destruir a economia, promover o caos social, promover a inversão de valores, o aborto, a eutanásia e que seus líderes e seguidores sejam os inocentes. Estamos lutando novamente para que o Brasil não seja dominada completamente por ideologias de cunho satânico. É preciso acordar e usar a razão para mais uma vez derrotar o inimigo que se apresenta como cordeiro, mas que lá no fundo são animais irracionais e só querem a destruição. Logo podemos concluir que seja a esquerda, socialismo ou comunismo, jamais vão se unir com o cristianismo porque são antagônicos. Vamos lutar contra este vírus que tem infectado muitos. Até o próximo vídeo.